Olá, caro aluno, meu nome é Alexandre Joca e nós vamos dar início à nossa aula que tem como tema Escola, Gênero e Sexualidades. Para a gente começar a discussão sobre essas três categorias, é importante que a gente traga uma questão conceitual acerca da escola, das questões de gênero e da sexualidade, para que a gente possa começar a estabelecer relações entre essas categorias. Essa necessidade de conceituar inicialmente decorre da carência que nós temos em compreender a escola como um espaço que se articula com saberes acerca do gênero e da construção da sexualidade, né? Isso porque, historicamente, as questões de gênero e as questões de sexualidade estiveram à margem dos saberes que fazem parte da função, da responsabilidade do estabelecimento da instituição escolar, né? Então, para que a gente compreenda as políticas, as propostas educacionais de abordagem de gênero e sexualidade no espaço escolar, é importante que nós começamos a refletir sobre que escola que nós estamos construindo e que nós queremos construir, sobre o que são essas questões de gênero e o que é sexualidade. Nas experiências que nós temos tido com formação de professores, é muito perceptível uma visão bastante limitada do que seja gênero e do que seja sexualidade. E a compreensão de como esses elementos que fazem parte da nossa vida, eles perpassam o cotidiano da escola. E aí, quando nós pensamos em gênero, quando nós pensamos em sexualidade, quando nós pensamos na função histórica da instituição escolar, nos vem em mente, a princípio, as discussões que perpassam o campo do biológico, né? Porque, historicamente, as discussões de sexualidade, de gênero, têm sido restritas ao ambiente escolar à abordagem biológica, até mesmo de forma bastante limitada. E aí pensar as discussões de gênero e as discussões de sexualidade no espaço da escola é pensar a escola para além da instituição responsável pela formação cognitiva, não é? Pensar a escola para além da instituição responsável pela formação que se restringe a aprendizagem da leitura, da escrita, da matemática, da física, da química, e pensar a escola como um espaço de sociabilidade. Então, o primeiro convite que a gente faz a vocês é a gente pensar a escola não como um espaço de formação cognitiva do sujeito, mas um espaço que trabalha a educação integral, que trabalha a educação afetiva, a educação psicológica, que trabalha a dimensão do corpo, a dimensão do que nós costumamos chamar de educação integral, não é? Integral e numa perspectiva da integralidade. Daí pensar a escola como um espaço de cultura e de sociabilidade, em que nós nos sociabilizamos e nessa sociabilidade nós produzimos ou reproduzimos saberes e conhecimentos sobre gênero e sexualidades, né? E pensar a abordagem de gênero e sexualidade na escola, quando nós propomos essa abordagem para além do campo biológico, é pensar a escola como um espaço de reflexão da dimensão cultural do gênero e da sexualidade, de reflexão, mas também como um espaço de produção e de reprodução dos saberes e da cultura sobre gênero
e sexualidade. Uma questão epistemológica é a gente pensar quais são os conhecimentos, quais são os saberes, qual é o lugar da escola no que diz respeito à educação sexual, à educação sobre as questões de gênero no espaço da escola. Nós temos encontrado bastante resistência nessa abordagem, uma vez que a nossa cultura tem restringido as questões de gênero e de sexualidade ao espaço privado. Então, é preciso que a gente reflita sobre o próprio processo de constituição da educação escolar. Quando nós analisamos, quando nós estudamos o histórico de constituição da educação escolar, nós vamos perceber que a escola é elaborada e pensada historicamente como o espaço da disciplina, como o espaço do controle, como o espaço da norma, como o espaço da vigilância e da punição, não é? Um dos espaços sociais das instituições sociais responsável pelo controle da sociedade, pelo controle das pessoas, no sentido de normatizar e de normalizá-las, não é? Daí a escola pensar historicamente o sujeito como único e se colocar também como uma escola única. Uma discussão paradigmática a respeito da inclusão das questões de gênero e de sexualidade na escola é pensar a escola não só como diversa, mas também como constituída de sujeitos diversos. Essa dimensão da diversidade, essa dimensão que se contrapõe à lógica da homogeneização dos sujeitos, ela tem se mostrado como um desafio. Por quê? Porque historicamente a escola era o espaço de um sujeito único, do sujeito homem, do sujeito branco, do sujeito aristocrático, não é? E que negou por centenas de anos a dimensão da diversidade. Então, essa homogeneização da escola e, consequentemente, a homogeneização do sujeito constituiu na elaboração de um currículo único e do reconhecimento de saberes únicos entendidos como verdades sobre gênero e sexualidade. Daí um olhar bastante limitado. Esse rompimento desse paradigma, ele é impulsionado pela compreensão e pela defesa da universalização da educação, da universalização da escola. Quando nós pensamos na escola como um direito de todos e todas, na escola como um espaço de exercício da cidadania, e aí nós pensamos que a escola como um espaço em que ela acolha todos os sujeitos, independente da etnia, independente da orientação sexual, independente da identidade de gênero, nós vamos constituir um espaço das diferenças. O que ocorre é que nós imaginamos que o rompimento desse paradigma, ele perpassava a dimensão do acesso à escola. E aí nós conseguimos quase superar, alcançar o acesso universal. Eu digo quase porque nem todas as pessoas estão na escola, mas a grande maioria está. E quando nós conseguimos inserir as pessoas na escola, possibilitar com que as pessoas estejam na escola, nós vamos descobrir que só o acesso não é possível para que essas pessoas tenham direito à educação. E aí, para que elas tenham, é importante ter acesso, mas acima de tudo é importante fazer com que as pessoas permaneçam na escola e com que elas tenham êxito escolar. E para que nós permanecemos na escola, para que a gente tenha êxito escolar,
é preciso que o sujeito se sinta pertencente a ela. E, historicamente, a escola negou uma diversidade de sujeito. E aí uma das dimensões negadas é a dimensão da diversidade sexual. É a escola pensada não só para o sujeito heterossexual, é a escola pensada não só para o homem, não só para o branco, não só para o rico, mas a escola pensada a partir da dimensão da diversidade. Essa compreensão que parece simples e que parece fácil, ela ainda se mostra como um desafio para nós educadores, porque nós temos dificuldade de compreender não só o sujeito como diverso, mas de compreender a instituição escolar como uma instituição que também deve ser diversa. Assim também como compreender que os processos de ensino-aprendizagem, eles perpassam por uma diversidade de dimensões e de modos de aprendizagem. Isso porque eles fazem parte das identidades dos sujeitos. E aí nós, educadores, temos que passar a pensar que a escola pensada como universal, a escola pensada como de todos, é a escola que se refaz dentro dessa lógica da diversidade do sujeito e se pensa como também uma escola diversa e não como uma escola única. Para isso, nós temos discutido o rompimento do currículo tradicional que ainda opera na dimensão homogeneizadora. E aí o rompimento do currículo que pensa outros saberes, outras formas de formação, outras identidades que já estão na escola, mas que nós temos dificuldade de reconhecê-las e, principalmente, dificuldade de valorizá-las. Então, para que a gente pense a possibilidade da escola diversa, é importante que, a priori, nós, educadores, passamos a enxergar o sujeito que está na escola como sujeito diverso, nas suas singularidades, nas suas diferenças. Se nós, educadores e educadoras, passarmos a colocar o sujeito da escola à frente da própria instituição e a instituição a pensar a instituição como uma instituição que deve atender à necessidade dos sujeitos, aí é possível que nós possamos visualizar um currículo que de fato rompa com a homogeneização do sujeito e pense as suas diferenças. Eu acho que um ponto de partida da gente é a gente pensar que não é a escola que vai pensar estratégias de ensinar e de adequar o sujeito ao currículo, mas o currículo que deve estar à mercê das subjetividades que perpassam as identidades do sujeito, dentre eles as subjetividades de gênero, as questões da orientação sexual, as questões dos saberes que os sujeitos já levam para dentro da escola e que devem ser reconhecidos e devem estar na base do processo formativo desse sujeito. Então, para que a gente pense uma escola que atenda às demandas atuais e contemporâneas, que as questões de gênero, que as questões da sexualidade, que as questões da diversidade apontam para a instituição escolar, é importante que a gente coloque o sujeito como o elemento norteador, como ponto de partida. O sujeito da escola deve ser o ponto de partida. As suas demandas, as suas necessidades, a sua subjetividade, as suas subjetividades devem ser colocados como ponto de partida para que a escola se organize e se reorganize, para que a escola consiga se refazer como uma instituição que, de fato, pensa a formação do sujeito a partir das suas demandas, das suas necessidades. Esse é um fundamento básico da educação, a educação que está a serviço das demandas das crianças, das demandas dos jovens, e uma das demandas importantes que tem apontado, que sempre apontaram
mas que foram negadas e que foram silenciadas e invisibilizadas durante muito tempo, são as demandas de gênero no campo das questões de gênero e da sexualidade. Isso por quê? Porque são temáticas que foram silenciadas, que foram negadas pelo currículo, mas que perpassam todo o currículo oculto do espaço escolar. Como que elas perpassam? Porque os sujeitos não deixam o seu gênero no portão da escola. O sujeito não deixa a sua sexualidade no portão da escola. Nem o aluno deixa, nem o professor deixa, nem o profissional da educação deixa. Nós não deixamos nossas crenças, novos valores acerca de gênero e de sexualidade do lado de fora da escola. Nós levamos todos para dentro. O que nós temos que refletir nesse momento é que essas questões não são novas, como nós costumamos pensar, como erroneamente nós costumamos imaginar. Elas sempre estiveram presentes, mas nós naturalizamos. Então, um elemento primordial para o processo de formação docente é a desnaturalização do que está posto. E acho que nós, educadores, passarmos a perceber, a enxergar como as questões de gênero e as questões de sexualidade são produzidas e reproduzidas dentro do espaço escolar. Como nós, profissionais da educação, reproduzimos muitas vezes preconceitos e discriminações na nossa prática escolar. Passar a enxergar para que a gente possa pensar novos modos de relações, para que a gente possa estabelecer novas interações e a partir da visualização dessas questões, passar a se constituir como sujeito aptos a uma abordagem sobre gênero e sexualidade dentro de uma ótica da diversidade, dentro de uma lógica do reconhecimento das diferenças e não só do reconhecimento, mas da valorização das diferenças e da subjetividade do sujeito, para que todos os sujeitos, independente da sua orientação sexual, independente do seu desejo, independente do seu gênero, independente da sua identidade de gênero, ele se sinta pertencente à escola. Porque só se sentindo pertencente à escola, à instituição escolar, é que esses indivíduos vão ter êxito escolar e vão, de fato, ter a escola como um espaço de formação importante e necessária para as suas vidas. Bom, para encerrar a nossa aula, é importante que a gente finalize potencializando as nossas reflexões acerca das questões de gênero no espaço escolar, para que a gente viabilize possibilidades, de fato, de nos constituirmos enquanto educadores que estejam atentos para os processos formativos de gênero e sexualidade no espaço da escola. Uma recomendação final para a nossa aula de hoje é que a gente passe a desnaturalizar as nossas práticas escolares, a desconfiar das nossas práticas, a exercitar o estranhamento do que está naturalizado no cotidiano da escola, quando nós pensamos nos processos de construção e de reprodução das questões de gênero. E aí algumas perguntas são importantíssimas nesse sentido. A gente sair dessa aula pensando: como na minha prática escolar, no meu cotidiano, eu reproduzo saberes e conhecimentos sobre o lugar da mulher, sobre o lugar do homem, sobre o que é ser homem, sobre o que é ser mulher, sobre o que é naturalizar a heteronormatividade, o que é criminalizar ou patologizar as homossexualidades no espaço da escola. Então, o exercício que a gente leva dessa aula é nos fazermos essa pergunta, tentar trazer para o cotidiano da gente, para a nossa prática, essa reflexão a partir do que nós exercitamos no nosso dia a dia,
para que a gente possa se fazer um outro educador e constituir uma outra escola possível.